Olá, como vocês estão, queridos? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Conquistando a Nação através do ambiente governamental. São aulas que nos elucidam sobre como funciona o ambiente espiritual no ambiente governamental, não só no governamental, mas no trabalho também. A gente especifica no governo porque a gente traz muito a nossa realidade local, mas ele vale para todas as outras realidades, você pode aplicá-las de maneira muito eficaz. E nós temos a aula 1, a 2, a 3, e essa é a quarta, e nós vamos gravar são 16 aulas que nós vamos gravar, aulas que vão mudar a sua visão e vão mudar a sua percepção de conquista da nação, através do ambiente, não esse ambiente governamental, não só, mas que vai fazer elucidar a visão espiritual de uma maneira muito forte. Essas aulas, eu quero que você compartilhe, escreva sempre na mensagem o que essa aula falou contigo, o que ela ministrou, o que ela trouxe de novo para você, se você precisa de oração, o que você precisa, tá? Você escreva e nós vamos estar orando por você. Nós também estamos a levantar um propósito de jejum e oração pela nação. Estamos agora no dia 8/7/2026, até outubro do ano que vem, queremos levantar igrejas, que em cada dia, ore pela nação, através do movimento Ore por Angola. Nós estamos a levantar um movimento mesmo para a transformação da nação e mudança da nação. E contamos com você, irmão querido, pastor querido, que está vendo esse vídeo, para nós nos unirmos nesse propósito maravilhoso. Amém? Vamos orar então. Deus abençoa esse momento especial, que seja um momento do Espírito Santo, um momento poderoso, que o Espírito Santo ministre ao coração de cada pessoa. Nós já declaramos que Satanás não tirará partido de ninguém, e o Evangelho estará realmente coberto na vida desta pessoa, para que ele seja um fator de transformação, aonde Deus vai o colocar, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá compartilhar a nossa tela, para você ser realmente abençoadíssimo em mais uma aula. Você vai ser completamente agraciado pelo Senhor. Prepara aí o seu apontamento, anote tudo, guarde, compartilhe, vai ser uma bênção. Então, está aqui a nossa aula e principados territoriais no ambiente governamental. E eu quero começar essa quarta aula falando sobre isso. Na realidade, a gente precisa entender o seguinte, que há um padrão que muitas pessoas que oram, intercessores, na realidade, em todo o mundo, ela entende que determinadas instituições do Estado, empresas, ele tem uma cultura, ele tem um caráter. As instituições têm uma cultura e têm um caráter, que vai se mantendo ao longo das décadas, né? Independentemente do tipo de pessoa que passa naquela instituição. Você vai notar, uma pessoa passa, uma instituição ela é muito bem organizada, ou as pessoas elas continuam com um determinado padrão, ele tem um caráter, tem uma característica, tá? E, por exemplo, ministérios, que eu digo, do governo inteiros, parecem estar amaldiçoados estão amaldiçoados pela corrupção. Mesmo que mude pessoas, mesmo que transforme pessoas, mesmo que troque pessoas, você nota que aquele ambiente está amaldiçoado. Aquele ambiente é o mesmo. Engraçado, as pessoas não tiveram contato umas com as outras, elas não se comunicaram umas com as outras, mas com o governante, o padrão de ação é o mesmo. Até entra uma pessoa com ideias maravilhosas, vamos mudar isso. Chega 1, 2, 3, 4, 5 meses, a pessoa está igual à outra. Está no mesmo padrão que a outra. Você já se perguntou o que é isso, né? E calma que isso é só o começo, que eu vou começar a te dizer, e você vai dizer, meu Deus, eu não tinha reparado nisso. Por exemplo, tribunais que estruturalmente não fazem justiça aos pobres. E ainda que haja juízes, os juízes, eles estão, mas nunca fazem justiça aos pobres, nunca fazem o que devem fazer. Polícias que carregam violência como uma segunda pele, e vem novos comandantes, repetem as mesmas velhas práticas, as práticas são as mesmas. E essa persistência, na realidade, ou seja, muda um, entra outro, muda um, entra outro, muda um, entra outro, tem um nome. Isso se chama príncipe ou potestade territorial.
é um espírito territorial que age em determinado lugar, e esse espírito territorial, ele vai agir da mesma forma e vai atuar naquele lugar. Isso está no livro de Daniel 10:20. O livro de Daniel 10:20 diz o seguinte, né? O livro de Daniel 10:20 diz: E ele disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, ele começa a falar aqui que vai sair um demônio, vai sair um principado e vai entrar outro principado. Ou seja, há mudança de um príncipe e entra outro demônio. E esse demônio governa com as mesmas características. Então, a gente vê, como eu disse, instituição com caráter institucional, os mecanismos de ação operam o principado e a fundamentação bíblica é isso. Há um demônio que atua. Ou seja, certas instituições mantêm o mesmo caráter pudeca, muda e se quer mudar. Por exemplo, e esses exemplos que eu vou dar agora, por exemplo, ministérios, são tribunais, não faz justiça, polícias, violência. Então, há um principal territorial que reina. Então, no nosso país, nós estamos infestados de principados, de potestades que atuam em vários ramos do governo. E eles atuam em vários ramos do governo e mantêm a mesma postura, mantêm a mesma ação, mantêm o mesmo, esse caráter persiste, a forma de ser persiste. Troque de pessoas ou não troque de pessoas. Então, como é que um principado se instala numa instituição? Como é que esses principados? A gente precisa entender que aí é que está. Um principado, ele ocupa um lugar, ele ocupa determinado lugar por um fator muito simples. O reino espiritual, ele atua, obedece legalidade. Isso tudo, até na nossa vida. Por exemplo, às vezes a gente começa a orar para que a gente acha que todo mundo faz feitiçaria contra nós e toda feitiçaria nós temos que estar repreendendo. Não. A Bíblia fala, maldição sem causa não tem pouso. Assim como andorinha vaguear e um pássaro a voar, maldição sem causa não tem pouso. Ou seja, a maldição, ela vai estar na nossa vida se nós tivermos dando legalidade. E a legalidade é um pecado, é uma ação que tem. Então, demônios, eles não se estabelecem, eles só se estabelecem aonde foram convidados. E esse convite dos demônios é pela legalidade. Então, esses principados não nascem. Eles só vão estar lá por um direito legal. E direito legal é a chave essencial nesse assunto. E Neus e Tioca, entre outros, insistem nisso. O reino espiritual obedece a esses princípios. Um princípio de legalidade. O princípio de legalidade é que dá o direito legal. Demônios, eles não vão invadir um lugar aleatoriamente, eles não vão reinar numa área do governo aleatoriamente, é porque há pecado. Até na minha vida, então, estabelece onde foram convidados, onde foram estabelecidos. Então, uma instituição pública, ela pode ter sido fundada, por exemplo, através de um pacto. Ou seja, teve um pacto na fundação. Alguém pediu sangue, alguém atuou com sangue. Podem ter símbolos de rituais, pecados acumulados, sangue derramado, dinheiro roubado. A instituição foi criada com dinheiro roubado, o terreno teve sacrifícios naquele lugar, injustiças cometidas, mentiras oficiais, cometeram-se mentiras para criar determinada instituição, determinado lugar. E olha o que eu quero. Então, quando as origens são gerações de pecados que ali serviram. Quando há pecados acumulados, gerações, isso gera uma legalidade. Cada um desses atos não confessados e não arrependidos, e nem arrependidos, é como se fosse, na realidade, um prego adicional que prende o chão no chão principado. Cada vez que há um pecado, cada vez que há uma ação, por isso que eu digo, quando um cristão ele está nesse ambiente, ele não se posiciona, ele faz parte desse sistema. Ah, mas eu sou cristão. Não, mas você está replicando o tipo de ação que os demônios gostam.
que os demônios se fortalecem. Se você continua a fazer o que os demônios se fortalecem, você está no mesmo pecado. Então, cada vez mais esse demônio vai se tornar sólido. Por que às vezes você, que está trabalhando no ambiente público, ou às vezes em alguns privados, você sente um peso? Cara, você sente um cansaço, um peso, um negócio ruim. Esse peso, ele é determinado através desses demônios que atuam naquele lugar. É uma característica natural que aquela instituição tem, que aquele demônio reina naquele lugar. E é por isso que... assim, às vezes os símbolos que se usam naquele lugar, símbolos que vão se usar naquele lugar, símbolos que se usam, por exemplo, símbolos de rituais. Eu quero falar muito sobre símbolos e vamos para a nossa realidade. Por exemplo, tem um símbolo que a gente usa muito da nossa nação, que é um símbolo chokwe, que é o pensador, que tem no dinheiro, que tem em outras coisas. Olha só, eu vou ler até aqui o que significa esse símbolo. Esse símbolo, ele significa o seguinte, olha o que significa. Havia um rei, um grande chefe que governava o seu povo. Olha só. Com o passar do tempo, parte do povo e alguns dos seus líderes o traíram e desobedecendo à sua autoridade. Sentindo-se profundamente decepcionado, o rei retirou-se e sentou-se com a cabeça apoiada nas mãos, refletindo sobre a ingratidão e destino da sua nação. Em algumas versões, ele pronunciou palavras de juízo ou maldição. Olha só. Declarando que o povo sofreria de consequências da sua rebelião. A postura do rei teria ficado eternizada como um símbolo de dor e decepção e de reflexão em tradição. Isso na tradição oral, isso tem se falado muito, que ele, na realidade, está amaldiçoando o povo pela forma como o povo traiu. Ou seja, ele está num símbolo de decepção, magro, você vê magro nessa reflexão, não tem saúde, mas isso é ele jogando uma maldição sobre o povo. Gente, isso não vai trazer bênção nenhuma. Como é que a nossa moeda vai ser abençoada? Como nós vamos ser abençoados com isso? Se você perguntar isso na cultura choca, todo mundo sabe responder isso, se é passado. Na cultura oral, as pessoas sabem disso. Isso é uma maldição que está sobre a nossa cultura. Não é uma bênção, muitos pensam. Então, são símbolos que vêm sobre a nossa cultura e geram isso. E agora, por que os planos não funcionam na nossa nação? Por que os planos não funcionam? Então, na realidade, você se analisar a eficiência institucional, a gente vê, nosso país é tão ineficiente, não funcionam, mas por que elas não funcionam? Por que elas não dão certo? Por que os planos da nossa nação não dão certo? Por exemplo, você tem economistas que são competentes, técnicos qualificados, tem gente que é formada em Harvard, nas melhores escolas, gestores que são melhores, mas as coisas colapsam. Por que a nossa nação não anda? Por que a nossa nação não anda se tem tanta gente boa, tanta gente formada em tantos lugares bons? Por que reformas colapsam após um sucesso inicial? Ministros competentes parecem transformados, eles entram, têm competência, formados em boas universidades, médicos e outras coisas mais colapsam, profissionais qualificados perdem o ideal, gestores honestos falham. Por que a gente tem tanto isso, gente? E nós começamos a nos perguntar, meu Deus, tudo entra no sistema público, vira incompetente, mas o cara é bom, o cara é eficiente. A causa não é visível. A causa é invisível. Por isso que a gente está se frustrando e por isso a gente não consegue vencer. Por quê? Primeiro, o sistema operativo institucional está infectado. Há uma infecção, como se fosse um vírus. Nós temos um vírus que está dentro do governo e está contaminado. E esse vírus é espiritual. O vírus permanece no sistema. Entendeu? Mesmo que a gente troque as coisas, o vírus está lá. Trocamos o visível, a tela, mas o vírus está no computador. E tentar consertar apenas o visível é fútil, vai dar sempre ruim. Você vai se decepcionar. Batalhas são travadas
no nível invisível. Por isso que a gente se decepciona. Você que está no governo está ouvindo isso, por que você se decepciona? Porque, na realidade, as coisas não andam, tudo parece travado, tudo parece que não anda, tudo parece que está mal, mas está porque existe um demônio, existe um príncipe, existem potestades que estão a segurar, que foram colocadas por pecados, e esses pecados estão a travar as instituições públicas para elas não andarem, está travando empresas para elas não andarem, é isso que acontece. E o sistema comunista, o socialista que nós temos, ele faz com que todas as empresas, mesmo que sejam privadas, estejam ligadas ao Estado. Ou são de alguém do Estado, ou estão ligadas ao Estado. Então, todo o sistema está infectado. Poucas são empresas que você coloca que elas são empresas privadas para dar para andar. Por isso que parece que é uma reprodução do mesmo sistema em todas as empresas. Porque nós temos um sistema socialista que atua como um príncipe, como uma potestade, que prende todas as empresas e que elas não andam, salários injustos, nepotismo, tudo vem desse sistema. Então, são fortalezas institucionais que Peter Wagner diz, fortalezas, e eu quero ler o que Wagner diz: estabelecidas fortalezas governam hábito. Faz uma fortaleza prevalecer, isso é um hábito pecaminoso. Um hábito pecaminoso é a mesma coisa. Uma maldição hereditária, ela só vai prevalecer na nossa vida se nós tivermos o mesmo pecado, a mesma ação que os nossos pais têm. Mas quando nós estamos em Cristo e mudamos a forma de agir, a gente mudando a forma de agir, a maldição não tem valor nas nossas vidas. Então, as pessoas que ali entram dizem: sempre foi assim. Eu acho que você já deve se identificar. Sempre foi assim. E aí, sem perceber que sempre foi assim, as pessoas dizem: sempre foi assim, isso não vai mudar, isso é assim mesmo. Ou seja, é a assinatura visível de uma presença invisível. Porque as pessoas, não adianta, você só vai entrar com boas ideias, não vai conseguir mudar. Romper esse ciclo, na realidade, exige mais do que uma reforma administrativa. Exige um confronto espiritual. Porque as pessoas dizem: sempre foi assim, não vai dar, é mesmo assim, aqui é mesmo assim. O administrador, o chefe, não, aqui sempre foi assim. Gente, está repreendido em nome de Jesus, está na hora de nós nos posicionarmos como cristãos autênticos para mudar as realidades, mas nós estamos distraídos, gente, nós estamos sendo enganados por Satanás. Nós na igreja oramos a Deus, mas no trabalho nós somos governados por Satanás. Oramos na igreja, mas somos governados por Satanás lá nos nossos trabalhos, lá onde nós estamos. Isso é muito sério. Cristãos governados por Satanás no ambiente do trabalho, servos de Deus na igreja e servos de Satanás no trabalho. O apóstolo é forte. Porque se você reproduz o mesmo pecado que Satanás reproduz naquela instituição, você está sendo governado por ele, não tem como. Por isso que eu vou dizer de novo, Gálatas 4. Abrem Gálatas 4. Enquanto o príncipe é menino, o herdeiro é criança, e ele é governado por os seus tutores, e nada se difere dos servos. Se eu não tomo posição espiritual, eu não tenho autoridade, eu sou governado por aqueles que governam. Então eu tenho que tomar autoridade espiritual. Amém? Mas nós vamos ensinar como fazer isso. Aleluia! Nós vamos ensinar. Então, quais são os tipos de espíritos que governam nas instituições? Por exemplo, não há uma lista fechada sobre isso, né? Mas a experiência, na verdade, a gente identifica padrões. Por exemplo, corrupção, padrões, troca de favores e privilégios, de dinheiro público, propriedade privada, a pessoa usa o dinheiro público como se fosse dele, violência, a gente tem que interceder: abuso de autoridade, intimidação física ou verbal, mentira, manipulação deliberada de informação, falsificação de números, propaganda enganosa. Vocês, eu acho que vê isso muito na nossa nação. Irmão, não importa de que partido você seja, você tem que entender que se isso existe onde você está, é uma ação demoníaca, e você tem que se levantar contra isso. Não seja idólatra de partido. A gente não está fazendo nada para partido nenhum, está fazendo para o reino dos céus. A mudança da nossa nação, a quebra desses potestades e principados, injustiça, o pobre é desfavorecido, sempre derrotado, esses uns que ignoram a razão, não se importam com o pobre, nos meios e seios
vocês, muitos não se importam com o pobre, fingem-se que se importam com o pobre. Luxúria, cultura de assédio, comportamentos imorais, inveja institucional, colegas que não permitem que outros brilhem. Olha, nós não queremos que o Mangolê brilhe. Gente, a gente vê isso. Não queremos que o Mangolê brilhe, não queremos que o nosso brilhe. Se o nosso brilha é um fator de raiva, é um fator de indignação, é um fator de estar ruim, clima de sabotagem relativa, destrutiva. Gente, você vê, Mangolê não pode brilhar. Isso é um principado, uma potestade que atua. Não é físico, não é visível. Pastores, parem de criticar o governo. Pastores, parem de lutar contra o governo. Vamos lutar contra os principados, vamos lutar contra a potestade, vamos se posicionar espiritualmente, a nação vai mudar. Vamos nos unir em prol da nação e a nação vai mudar, gente. Então, o reconhecimento desses espíritos não é adivinhação, é um exercício de discernimento espiritual. Nós precisamos discernir espiritualmente o que está prendendo a nação. Nós precisamos nos levantar para acabar com a ação desses demônios da nação. A igreja é que tem o poder em Deus para destituir as forças demoníacas. A igreja é que tem em Deus a autoridade para quebrar com principados, com potestades, com os demônios. É a igreja, mas a igreja precisa deixar de ser religiosa, de domingo, de cultos, para ser uma igreja ativa, para mudar os lugares onde ela está. A maior parte do tempo tu não vive na igreja nem na tua casa, a maior parte do tempo tu está no trabalho, e é lá que Deus te colocou para mudar a realidade em nome de Jesus. Amém? É isso que Deus quer que nós façamos, é isso que Deus quer que nós façamos. Então, o espírito de corrupção e violência, por exemplo, espírito de corrupção, instituições públicas, mercado de favores, dinheiro desviado, recursos bolsos privados, não para o povo, lealdade e competência, cargos distribuídos por aliança pessoal, você vê isso, pressão de grupo, assim que funciona. Não aproveita tolo, você como é o cabrito, como não está amarrado, tudo isso é operação de demônios. Operação de demônios. Quem faz o que os demônios fazem é escravo dos demônios. Então, crente, você está amarrado por demônios. Quem faz isso? Está amarrado por demônios? Espírito de violência, governo pelo medo, o princípio de opressão, violência física, violência psicológica, ameaças, humilhações públicas, retaliação silenciosas. Então, o princípio operante, subjugar a vontade humana através do medo e da ganância. Você vê isso acontecendo no nosso país. Confronto necessário, oração específica e arrependimento identificacional. Nós precisamos nos arrepender e orar. Senhor, quebra esse espírito, que esse espírito caia. Primeiro é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não há reversão de quadro nenhum. Vamos nos arrepender e vamos nos levar a reparar para que isso caia por terra. Isso vai cair por terra. Porque a igreja não ora por isso. A igreja não ora por isso. Então, espírito de mentira e justiça, números manipulados, decisões, estatísticas falsas, atas sem reflexo de decisões, processo de pobreza como obstáculo, né? Sem proteção legal, justiça não funciona. Isso é demoníaco. Demoníaco. Sistema alimentar por décadas de impunidade. Então, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão. E eu vou trazer essa oração agora a Deus. Perdoa pela injustiça nos tribunais, perdoa pela injustiça na nossa nação, perdoa pela injustiça na nossa terra, nos perdoa como mandolanos, nos perdoa como filhos dessa terra, nos perdoa em nome de Jesus, perdoa nossos pecados na autoridade do nome de Jesus como nação. Nós pecamos contra ti, nós pecamos como nação, nós pecamos como terra angolana. Tira essa opressão sobre nós e nos perdoa hoje, Senhor. Perdoa a igreja, perdoa os filhos de Deus em nome de Jesus. Perdoa, Senhor.
Jesus, por todos esses pecados, Pai. Perdoa-nos porque nos desviamos da nação, como igreja, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós nos arrependemos pelos pecados em nome de Jesus da nossa nação. Amém. Amém. É isso que nós temos que fazer. Eu dei isso como exemplo. Mesmo igrejas, muitas igrejas, se nós não vencemos lá fora, os demônios vão às igrejas e colocam também formas de agir. São demônios que estão agindo sobre muitas igrejas para que as igrejas sejam presas. O nepotismo dentro das igrejas, corrupção dentro das igrejas, são demônios que estão a vir. E nós precisamos nos arrepender. E depois eu declaro que essa nação e as instituições do governo pertencem a Jesus por direito de criação e direito de redenção. Eu declaro que essa nação está transformada. Eu declaro que viveremos e comeremos o melhor dessa terra em nome de Jesus. E você tem que declarar, e declaro que toda injustiça cai por terra na nossa nação. Mentira, em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que conquistar a nação pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Então, a gente fala espírito de luxúria, também assédio, relacionamentos usados como arma de poder, tudo esse espírito, manifestações sutis, destruição de vidas e carreiras e famílias, ambiente de boicote, roubos e outras coisas mais. Então, como discernir esses espíritos? Como discernir? Como discernir? Vamos primeiro a 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Entender na Bíblia como nós vamos fazer isso. Diz o seguinte: a respeito dos espirituais, não quero que sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir por ouvidos mudos, segundo eres guiados. Olha só. Quando nós éramos gentios, éramos guiados por ídolos mudos. Quando a gente começa a falar de ídolos mudos, são esses demônios, segundo eras guiados. Por isso, quando a gente se converte, nós não podemos mais ser guiados por esses espíritos. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala do Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão no Espírito. E são diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há também uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha só. Há uma diversidade de realizações, mas Deus é o mesmo. Há uma manifestação do Espírito concedida a cada um visando o divino proveitoso para uma dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E segundo o outro mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A gente às vezes acha que isso é só para usar dentro do templo. Palavra de conhecimento é para usar lá. Palavra de sabedoria é para usar onde você está. O espírito de fé, nós temos que ter a fé. Outro espírito, dons de curar. A gente operar no lugar onde nós estamos. Milagres no trabalho, profecias, discernimento de espíritos. Está aqui, ó. Nós temos que discernir os espíritos que estão nas nossas instituições. Variedade de língua, capacidade de interpretar. Óbvio que essa parte é mais para o culto, mas não só. Mas até de serviço, nós temos que agir numa igreja militante no lugar onde nós estamos. Aleluia! E como igreja, como corpo naquele lugar. Então, primeira coisa, pedir o dom do Espírito Santo. Nós temos que ter dons para atuar onde Deus nos colocou. Discernimento de espírito, sabedoria, palavra de conhecimento, para ministrar as pessoas. Pedir a humildade, ou seja, perigoso, não seja usado para criticar pessoas. Nós não podemos ter os dons para começar a apontar para as pessoas, mas para salvar pessoas e mudar destinos. Então, pedir discernimento, discernir forças e não pecados, e entender o que aquilo está atuando para eu me arrepender. Não pessoas, a gente tem que atacar pessoas. Segundo, observar com paciência. Primeiro, pedir o dom. Segundo, ter paciência. Que tipo de pecado espera naquele local indicado? Conversas repetem no mata-bicho, no café. Decisões parecem definidas. Que sensação a alma tem ao entrar? Quando você responde essas perguntas, você já vai identificar espíritos que atuam naquele lugar. Então, validação escriturística. Pronto, cruzar com a palavra, cruzar observações com as escrituras, identificar ambientes bíblicos parecidos, garantir base bíblica para discernimento. Quem quiser,
Depois desse vídeo, coloca aqui embaixo o teu e-mail. Eu vou mandar por e-mail o livro Orando a Palavra. Nós temos que orar a palavra. Quem ora a palavra, ora a resposta. E vou mandar um livro para você. Coloca o teu e-mail, coloca aqui nas mensagens. Eu vou mandar por e-mail para você. Você vai ter acesso, ou depois eu mando um link para você baixar. Você vai ter acesso ao livro, e nesse livro você vai aprender a orar a palavra. Nós temos que orar a palavra. A gente ora só à toa na nossa cabeça, mas temos que orar a palavra para que a palavra nos dê a resposta, e assim a gente, tudo que nós fizermos, tem que estar ligado às Escrituras. Se tiver ligado às Escrituras, o Senhor está conosco e Ele vai nos dirigir em todos os passos. Amém? Então, assim que nós temos que discernir. Então, a parte do discernimento, o que é? Discernimento espiritual é um músculo que se fortalece com exercício. Como exercício físico, você fortalece. Daniel, no governo babilônico, agiu como Daniel no governo persa, com Paulo no Império Romano, mas cada um tem sabedoria em Deus e o Espírito Santo para colocar em aplicação. O discernimento no contexto histórico, espiritual e estrutura hierárquica também, tá? A gente vai entender. No contexto histórico, entender o ambiente, como Daniel, Paulo e Neemias entendeu, adaptar com sabedoria, identificar a atmosfera, o que está no ar, reconhecer padrões de comportamento nos colegas é muito importante, ver o que está dominado e as potestades que estão subordinadas, e assim a gente conseguir discernir o que acontece naquele lugar. Então, qual é o exercício? Você vai ter que agora discernir que tipo de pecado prospera sem que ninguém o trave. Ou seja, ações constantes que tem que ninguém para. E identifica até 3 padrões no seu local de trabalho. E começa a orar ao Senhor por arrependimento e por transformação naquela área. E pedir que o Senhor mostre quais são os principados e potestades que atuam nisso. Então, esse diagnóstico não é para ser compartilhado. Ora entre si e Deus, e você vai ter realmente o discernimento do que está acontecendo. Amém? Faça esse diagnóstico, ore e lembre-se que Deus está consigo. Então, queridos, essa aula de hoje era essa aula que nós apresentamos justamente mais uma visão de Deus para mudar a sua história, mudar a sua vida, você discernir essa 4ª aula maravilhosa em Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar então para terminar. Pai, eu abençoo esse irmão, eu abençoo ele, que ele aprende, comece a batalhar espiritualmente pelo lugar de trabalho, que nas próximas aulas ele cresça mais, ele se fortaleça mais, e ele esteja no Senhor crescendo, para viver aquilo que o Senhor tem, conquistar o lugar onde ele está, e dar esse lugar ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amamos a sua vida. E deixa uma mensagem aqui de como essa aula foi bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.